Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. E o vídeo de hoje eu irei falar sobre um assunto que eu sempre quis abordar aqui no canal, mas que por algum motivo eu nunca falei, que é sobre a verdade, a respeito da violência contra a mulher. É bem comum quando você lê sobre esse tipo de coisa, principalmente em portais de mídia tradicional ou pela TV, pela internet. É muito comum você ver uma narrativa sempre colocando a mulher como vítima. E a verdade é que quando você vai para a vida real, a gente vê constantemente que a questão não é bem desse jeito. E eu vou dar o meu testemunho pessoal de alguns casos que eu já presenciei na minha vida e queria que vocês opinassem a respeito disso, se vocês enxergam as coisas dessa forma também. E é engraçado que até mulheres muitas vezes elas falam esse tipo de coisa com uma sinceridade bem maior, porque se você for conversar com uma colega tua de trabalho, ela mesma vai falar, tem mulher que gosta de cara que faz isso e não sei o que, tem uma mulher que não presta, elas vão falar, entendeu? Em um ambiente assim, que não é um ambiente tão enviesado, elas mesmas admitem, né? Que é muito engraçado. Agora, quando você vai em páginas feministas, quando tem esse condicionamento meio que enviesado, aí você já vê que o discurso muda. Mas no dia a dia, assim, se você for conversar com uma amiga tua, uma conhecida, uma parente, né, tua mãe, tua irmã, uma prima, uma tia, elas vão falar basicamente a mesma coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo. Que basicamente boa parte desse tipo de mulher que sofre esse tipo de coisa não é vítima, né? Mas na maioria das vezes ela é tão cúmplice do próprio sofrimento quanto o cara. Na maioria das vezes ela é tão mau elemento quanto o homem que ela tá. Eu lembro que uma vez eu tava na minha rua, isso quando eu morava no Brasil, né? E eu já falei que eu morei em uma certa época da minha vida em um ambiente assim meio de quebrada, né? Uma quebrada meio sinistra assim, em uma rua que a rua assim era aquela típica rua mesmo de periferia, bem das maloqueiras mesmo, sabe? Tinha traficante na minha rua, tinha bêbado, viciado, mulher que já foi dona de cabaré. Cara, tudo quanto é mau elemento tinha na minha rua. Então, assim, era a coisa mais comum você ver coisas absurdas. Assassino, entendeu? Cara que já foi preso, que tava lá, foragido. Tudo quanto é mau elemento. Cara que agredia a mulher. Enfim, maus elementos dos mais diversos tipos. Tinha até um cara que o bicho que o bicho era gogo boy nas horas vagas também. Enfim, mano, aquela rua ali. Eu ainda não tô lembrando de todo mundo que eu vi, de todos os seres bizarros que eu já vi passar ali. Foram 5 anos morando ali naquele ambiente, onde eu vi basicamente muita coisa, cada história absurda, mas também eu me diverti muito ali. Não foi de todo ruim, né? Eu também me divertia muito ali com. Tenho muita história divertida, mas não tem espaço para esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui vai ser sobre, sobre esse tema só. Mas enfim. E eu lembro que teve um caso assim que foi bem emblemático. Nessa onde eu morei, era bem comum a gente presenciar vários casos assim de o cara mesmo sentar a porrada na cara da mulher, entendeu? E a mulher não largava do cara. Isso era bem comum. Tiveram pelo menos uns 3 casos assim que a gente tinha conhecimento, né, de que existia uma mulher que era casada com o cara de vez em quando sentava a bota nela e ela não largava do cara, entendeu? As amigas falavam, tu tem que denunciar esse homem, mulher, tu tem que denunciar esse homem. Ela, eu vou denunciar, mas nunca denunciava, daqui a pouco tava de mandado com o cara de novo. Beleza, uns 3 casos assim. Mas assim, o mais emblemático que eu lembro foi de um assim que a gente tava jogando bola na rua, né? Eu e os moleques lá, tava brincando lá, jogando bola descalço, né? Asfalto ali, pá, não sei o que, beleza, coisa comum, né? Nessa época eu já trabalhava, eu tinha ali meus 15 para 16 anos, então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, chegava em casa, era mais ou menos umas 19 horas, ia jogar futebol ali até umas 21, 22 horas, depois eu ia tomar banho, fazer meus deveres de casa, ia dormir.
Na verdade, eu fazia meus deveres de casa era no serviço, né? Porque meu serviço era tranquilo. Então, basicamente, eu chegava de noite assim, eu nem precisava fazer muita coisa, né? Às vezes lavava uma loucinha lá em casa, fazia qualquer coisa do tipo, e depois ia jogar a bola na rua, beleza. Aí nesse dia a gente tava jogando futebol tipo assim, a gente só escutou, né, um barulho de briga e tal, e era na casa desse cara que a gente sabia, né, que todo mundo sabia que ele dava umas porradas na mulher dele. Só que nesse dia, a cena assim foi muito chocante. A gente tava lá simplesmente jogando bola na rua, e aí a gente primeiro escutou esse barulho, e aí, claro, escutamos um barulho aí e falou, que porra é essa aí que tá acontecendo? Ah, é o chupetinha lá, sentando uma porrada na mulher dele de novo. Direto eles brigam aí, mas voltam, não sei o que, uma fuleiragem esses dois aí. Aí, só que nesse dia, tipo, a mulher tava gritando, 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 gritando. Nós falamos, não, mano, tem alguma parada errada aí. Aí, quando pensa que não, a gente só vê a mulher abrindo a porta desesperada, né? E abriu o portão. Quando a gente foi ver, mano, o cabelo da mulher tava pegando fogo. Então, claro, né? Ficou evidente que o cara tocou fogo nela. E ela gritando desesperada. E aí a sogra da minha irmã pegou, né? E tava com um balde, jogou água nela, né? E todo mundo foi acudir ela e tal. E ela gritando e tal, falando que o cara tentou tocar fogo nela. Então, resumo da história, o que aconteceu? O cara, ele tinha problema com droga, né? Ele ficava extremamente agressivo, ele bebia, né? Ele trabalhava de bico, né? Fazia as coisas dele lá. Só que ele depois chegava em casa e quando ele chegava em casa, ele chegava extremamente agressivo e tal, chegava bêbado. E aí a mulher às vezes ia tirar satisfação com o cara, né? Não gostava que ele chegava bêbado. Aí começava aquelas brigas, né? Aquelas brigas. A mulher começava a encher o saco do cara também, sabia que o cara não queria ouvir em, sabia o tipo de pessoa que o cara era, mas não agava do cara, ia falar coisa pra ele, cala a boca, não sei o que, e pronto. Nisso aí começavam os dois a brigar. E nessa daí, às vezes, ele sentava a porrada nela, ela tacava coisa nele, era sempre isso, né? Aí, às vezes, ele batia nela mais forte e tal, sentava uma porrada, daqui a pouco você ia ver, ela tava com marca roxa, e ele xingando ela de tudo quanto é nome. Era sempre assim as brigas dela, só que nesse dia o negócio foi um pouquinho mais além, porque ele começou a falar com ela, e nesse dia ele tava extremamente agressivo, e aí, o que ele fez? Ele tacou álcool nela, jogou álcool, e pegou o isqueiro e acendeu e jogou nela. Falou, eu vou te matar, sua desgraçada, não sei o que, e falando isso segundo a história dela, né? A versão que ela contou. Então, nesse dia, tipo, ele tava mesmo doidão, 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 e ela começou a encher o saco dele, ele não queria que ela falasse nada, e ele pegou e falou que ia matar ela se ela não calasse a boca, e aí ele pegou e realmente tentou mesmo, tentou. E aí, claro, né, o que aconteceu? A sogra do meu irmão deu abrigo para ela e falando para ela, olha, você tem que largar. O apelido dele era Chupetinha, né? A gente chamava ele de Chupetinha. Não sei por que ele tinha esse apelido, não. Mas ele era assim, ele era até era um cara gente boa, mas quando ele ficava doidão, ele virava outra pessoa. Era impressionante, assim. Ele ficava mesmo aqueles caras que parecia que ele tava com o diabo no couro. E aí o pessoal falou, a sogra da minha irmã falou, olha, você tem que largar esse cara, não sei o que, você tem que denunciar esse cara tentou te matar, você não pode deixar isso barato, você tem que denunciar ele pra polícia, não é a primeira vez que ele te bate direto, esse cara senta a mão em você, não sei o que, você tem que ter dignidade, não sei o que, começou a falar um monte de coisa pra ela. E ela, não, é verdade, eu vou denunciar, ai meu Deus, me ajuda, eu não quero mais voltar pra esse homem não, porque esse homem vai me matar, e não sei o que, não sei o que. Aí beleza, né? Primeiro dia, dormiu lá na casa da sogra da minha irmã, porque não tinha como ela voltar para casa com o cara, né, que acabou de tentar fazer isso com ela. Aí ela ficou uns 2, 3 dias lá na casa da sogra da minha irmã. E ela todos os dias, olha, tu vai denunciar hoje? Vamos lá na delegacia. Eu vou ver, porque ele só fica assim quando ele... Aí já começou a mudar, né? Porque ele só fica assim quando ele fica bêbado, quando ele fuma às vezes, ele usa uns trem aí, cheira não sei o que e tal. E aí ele fica desse jeito, mas ele não é assim comigo o tempo todo, é só quando ele bebe. Aí pronto, aí a sogra da minha irmã já começou a falar, essa mulher não vai denunciar não, esse cara não.
Aí beleza, deu no terceiro dia, ela, não, eu tenho que voltar pra casa porque eu já tô te incomodando, não, eu não quero ficar aqui sendo um peso pra você, não sei o que. Aí começou a dar aquela desculpinha, né? Aí beleza, saiu de lá, ela, mas tu vai voltar pra casa? Tu vai pra onde? Ela, não, eu vou pra casa da minha mãe porque não sei o que e tal, eu não vou voltar pra ele não. Aí beleza. Aí nunca mais ela falou nada com a sogra da minha irmã, a sogra da minha irmã também deixou quieto, né? E aí quando pensa que não, deu mais ou menos uns 3 dias, qual é a surpresa? A sogra da minha irmã viu essa mesma mulher andando com esse cara normalmente na rua, assim, tipo lado a lado. Ela olhou assim, ela falou, não tá acreditando nisso. Quer dizer, eu me expus, eu fui lá, eu dei abrigo para essa mulher quando essa mulher quase morreu na mão desse cara e e qual é a surpresa? Ela vai lá e volta com esse mesmo cara. Depois eles voltaram normalmente, aí ficou um tempo sem brigar. Aí depois de um tempo voltou de novo, né? Porque casal assim é geralmente assim que acontece. Para de brigar um tempo, mas depois volta a brigar de novo. E aí ela pegou e falou, olha, nunca mais eu vou me meter, viu? Nunca mais eu me meto em briga de marido e mulher nenhuma, porque a maioria dessas mulheres são tudo sem vergonha, elas ficam com os caras aí que elas sabem que os caras batem nela, mas elas não tomam vergonha na cara e não largam o cara de jeito nenhum. É mais fácil um cara largar ela do que ela largar o cara. E é muito curioso porque isso é verdade, né? Você vê que a maioria das mulheres que pedem divórcio, elas não pedem divórcio em circunstâncias desse tipo. Elas pedem divórcio quando o cara, ele é o típico cara normal, assim. Elas não vão pedir divórcio pro cara que bate nelas, pro cara que espanca, pro cara que é cafajeste de verdade. Elas vão pedir divórcio com o cara que é bom, porque o cara que é bom entendia elas no relacionamento. Basicamente é esse o motivo, né? E, cara, iguais a essa história, eu já vi inúmeras outras de amigas da minha irmã, onde eu falava, olha, essa menina, ela é assim, assim, assim. E a minha própria irmã falava, eu já cansei de aconselhar ela, não sei o que, não sei o que. E é sempre a mesma coisa. Elas reclamam quando o cara senta a bota nelas, mas daqui a pouco faz as pazes com o cara. E tem uma amiga da minha irmã que ela chegou num caso tão extremo assim, de que ela, pra agradar esse cara, ela vivia se endividando. Pra você ver, quando a mulher gosta do cara de verdade, né? E ela é atraída por esse cara. E basicamente o que faz com que a mulher ela se sinta atraída por determinados tipos de cara, assim, pelo que eu percebi, é o gatilho. São dois gatilhos, assim, é o gatilho do pragmatismo e o gatilho do medo, né? Então, geralmente ela pode ter medo ou do próprio cara, por ser um sujeito violento, ou ela pode ter medo de perder esse cara, quando ela entende que, sei lá, esse cara tem alguma coisa assim que ela não viu em nenhum outro, entendeu? E às vezes é beleza, às vezes é alguma característica, enfim. Às vezes é carência dela porque cresceu sem pai, enfim. São vários e vários motivos, né? Mas geralmente está ligado a essa questão de fortes emoções, está ligado também a uma questão aí meio que de evolução, né? Onde elas têm meio que uma tendência a gostar de caras violentos e, enfim, a gente já falou sobre isso em vários e vários outros vídeos, né? Que elas geralmente têm uma tendência, algumas delas, né? Tem uma tendência muito forte à hibristofilia. A maioria delas tem uma tendência baixa ou média, poucas têm uma tendência alta, mas a maioria delas tem assim, uma inclinação, tanto em questão biológica quanto em questão da própria cultura, né, que incentiva elas a gostarem desse tipo de cara, enfim. Mas é bizarro você ver alguns casos assim, e quando você mora nesse tipo de lugar igual eu morava, assim, esse tipo de fato se torna bem evidente que a maioria dessas mulheres que sofrem violência doméstica, elas não são vítimas. A maioria delas, elas são cúmplices e elas são tão tóxicas quanto o cara que bate nelas, na maioria das vezes. Porque assim, eu já vivi inúmeras situações, tanto por intermédio da minha irmã, que tinha amigas assim, quanto por intermédio mesmo de conhecer pessoas no próprio lugar onde eu morava, e às vezes você acabava tendo um convívio com essa pessoa. E eu posso te dizer, a cada 10 mulheres dessa que você via que sofriam nessa situação com esse cara, umas 8, pelo menos, se você convivesse com elas durante uma semana, era capaz de você querer sentar a mão nela, de tão chata que essa mulher era.
Então, assim, a maioria delas provoca os caras, irrita, são chatas também, são tóxicas também, e elas se dão mal porque elas têm uma força física menor do que a do homem. Mas esse tipo de mulher, geralmente, elas são tão surtadas quanto o cara, entendeu? É porque, geralmente, as pessoas costumam, né, sempre olhar a mulher como vítima, mas na maioria das vezes essas mulheres não são vítimas não, elas são cúmplices e elas também são pessoas igualmente tóxicas e ruins como esses caras que elas escolhem, entendeu? Então, fora que a gente vê também, né, no próprio Atlas da violência aí, que você vê muita falsificação aí. Existem pesquisas, tá, que afirmam que em casos onde existe agressão contra a mulher, elas iniciam a maior parte das agressões, tá? Elas levam o indivíduo a perder a cabeça na maioria das vezes, entendeu? Elas fazem os caras muitas vezes ficarem irritados de propósito, porque elas não calam a boca, porque elas ficam enchendo o saco do cara o tempo todo, e com nhenhenhen daqui, com nhenhenhen dali, entendeu? A maioria dessas mulheres é assim, o cara, ele não surta, ele não agride ela. Na maioria das vezes esse cara, ele não agride a mulher por acaso. Elas irritam o cara, na maioria das vezes. Isso eu presenciei, cara, muito antes aqui de vir pra machosfera, eu presenciei morando nessa rua. Entendeu? Não só morando nessa rua, mas também com conhecidos de conhecidos, com pessoas que você ia conviver. Eu já devo ter presenciado na minha vida inteira, sem mentira nenhuma, pelo menos uns 40 a 50 casos assim. Tá? Com as pessoas ao meu redor, com amigos de conhecidos, pelo menos uns 40 a 50 casos. Eu já conheci muita gente na minha vida. Eu já presenciei muitos casos, já tive conhecimento de muitos casos. E quando você vai conviver com uma pessoa, geralmente é batata, velho. A maioria delas faz por onde ter aquilo, né? É a tal coisa, bicho. A maioria das pessoas, elas não são vítimas. Elas são culpadas, muitas vezes, pelo próprio sofrimento. Isso vale para homem também, tá? Os caras que ficam projetando, né? É a mesma lógica, por exemplo, você vê a Luana Piovani. Ela vive reclamando de homem, né? Vive reclamando de homem. Ah, porque homem é isso, homem não ama, homem não sei o que. Aí você vai ver o histórico da bendita, ela só escolheu o cara que não presta a vida inteira. Aí você vai ver homem também que vai ficar falando que, porque mulher nenhuma não presta. Você vai ver também o cara geralmente é um bosta, entendeu? Geralmente o cara também, enfim... É um vitimista de primeira também, não faz por onde, né? Às vezes eu entendo o que o Davi quer fazer. O Davi, ele vai por essa linha de argumento, só que, enfim, eu tenho as minhas discordâncias dos métodos que ele utiliza. Mas ele não tá tão errado assim no que ele fala, não, quando ele fala por esse aspecto dos caras rejeitarem as medianas, não se esforçar pra nada e querer que a mulher venha. Isso aí eu entendo, tá? A minha discordância com ele, enfim, foi a discordância que eu demonstrei no vídeo anterior. Mas é isso, velho. A maioria dessas mulheres que sofrem violência, desses caras aí, velho, a maioria delas faz por onde, entendeu? Não são vítimas coisa nenhuma. Então é isso. Escreva o que vocês pensam a respeito disso, o que vocês pensam e até a próxima.